Bom dia! Bom, esses vídeos você devem estar percebendo foram vários horários diferentes, hora tá de dia, hora tá de noite, sem problema. Eu acho que também você tem o direito de assistir ele em horários diferentes, né? Então, eu me coloquei no mesmo direito de sair gravando ele em horários diferentes. E esse vídeo, ao contrário do que a gente vinha seguindo, falando de JavaScript e evoluindo para sempre um próximo conceito, na sequência que você vai ver na playlist, o conceito anterior tinha sido o de funções. E eu tinha prometido na sequência já falar sobre como fazer vetores no JavaScript. Só que eu vou quebrar um pouquinho esse cronograma e falar um pouco sobre IDEs, ou seja, ferramentas de desenvolvimento é, práticas assim. E no começo, quando eu mostrei as primeiras coisas sobre JavaScript, nos primeiros slides, tinha uma lista de algumas IDEs de programação. E eu venho usando uma nos exemplos, que é a JS Fiddly. Mas existem outras e eu vou listá-las novamente e vou mostrar como é que funciona uma outra, que eu acho que é até um pouco mais interessante que a JS Fiddly. Então vamos comigo aí nesse passeio pelas IDEs. Bom, o que seria uma IDE? Ele é uma sigla em inglês para significar que significa Integrated Development Environment. É até difícil dizer, né? Development Environment. Traduzindo isso, seria um ambiente de desenvolvimento integrado. E a grosso modo, ele é uma ferramenta que facilita o processo de programação, porque dentro de uma IDE, normalmente ele tem um compilador ou interpretador. Lembra que no começo eu falei que linguagens de programação podem ser compiladas ou interpretadas. Compilada é quando você reúne todos os arquivos para transformar num executável, você consegue executar depois desse processo de juntar, ou seja, compilar todos os arquivos. E o interpretado, que é um pouco mais direto. No interpretado, à medida que você está escrevendo o código, você está escrevendo ele numa ferramenta que é o interpretador, ele já consegue interpretar e executar. É como se ele conseguisse executar, usando termos conhecidos hoje, on demand, ou seja, naquele momento que você está escrevendo, ele já está conseguindo executar. Isso faz com que o interpretador normalmente ele vai requerer mais recursos do computador para funcionar. Eles sempre foram conhecidos por exigir mais do computador, serem, portanto, no fim das contas, mais lentos. Porque quando você exige mais do computador, você acaba ficando mais lento no seu funcionamento. Eu lembro quando eu comecei a estudar programação, havia-se discussões, né, se um dia os interpretadores iam fazer seriam tão bons quanto os compiladores, já que eles são tão lentos, ou poxa, tem que demorar tanto para isso aqui funcionar, tem que ser tão pesado, tem que precisar de um computador tão possante, com tanto recurso. Hoje já não é mais uma verdade, né? O computador melhorou muito seu processador e sua memória, então você pode ter um interpretador relativamente leve. Um interpretador que você já viu funcionando são os navegadores, porque todo navegador, dentro dele tem um interpretador do JavaScript, que é essa linguagem que a gente está trabalhando nesse conjunto de aulas. E bom, o IDE serve para isso, para facilitar essa interface, então ele te oferece um editor de texto para aquele código, para os vários códigos que você queira mexer. A ideia é que ele seja capaz de interpretar várias linguagens e também seja capaz de compilar. Né? Um bom IDE ele tanto serve como interpretador, como também serve como compilador. Ele é capaz de fazer as duas coisas. Então, se ele deixa que você escreva o código, ele serve como editor de texto, serve como um interpretador, um compilador daquele código. Ele também permite executar o seu código, para que você não tenha que sair para uma outra interface para executar o código. E um dos recursos mais interessantes que uma IDE deverá possuir para ser realmente interessante para você trabalhar é a capacidade de autocompletar coisas no código. Ele, ele ser capaz de reconhecer que você escreveu algum erro, ele não é assim tão poderoso, porque até uma ferramenta simples de programação é capaz de ter essa etapa de análise sintática do que você está escrevendo. Então, só fazer análise sintática não torna esse IDE, oh minha Nossa Senhora, como ele é bom. Mas esse recurso de ser capaz de autocompletar
para que você consiga avançar mais rápido, seja um autocompletar por atalho, ou seja, você aperta duas teclas e ele autocompleta, ou até mesmo o autocompletar que vocês devem ter visto eu usando durante os exemplos com JS Fiddle, onde você escreve parte do comando HTML, ele autocompleta, ele fecha o comando, já que o HTML tem isso, é vital. É interessantíssimo e é importante que uma boa IDE tenha isso. Se for numa linguagem como JavaScript, que no caso do HTML ele tem abertura e fechamento, o autocompletar é ótimo para fechar. E no JavaScript o ideal é que esse autocompletar seja algo pelo menos capaz de você abrir uma chave, ele autocompleta fechando a chave para que você não incorra de esquecer a chave. E óbvio, ele tem que ter uma análise sintática para que você seja capaz de escrever um for estranho, que está faltando alguma coisa, qualquer estrutura e faltou algo, ele te diga o que é que está faltando, ele seja capaz de identificar os erros de sintaxe, que são aqueles erros que ele consegue saber antes mesmo de executar, porque você errou na escrita, né, na sintaxe da escrita. As ideias que eu tinha mostrado em alguma slide anterior são essas quatro aqui. A primeira, JS Fiddle, é a que eu venho usando. A JS Do, já devo ter feito algum vídeo com vocês usando o JS Do. Eu já devo ter mostrado rapidamente a CodePen, ela se parece muito com a JS Fiddle, só que ela tem uma organização de colunas, ou seja, cada coluna é um arquivo. Então tem uma coluna para o HTML, uma para o JavaScript, uma para o CSS. E normalmente tem uma quarta coluna onde o código executa. O JS Fiddle ele consegue ter essa mesma interface, mas a interface padrão dele são 4 quadrantes, cada quadrante um tipo de arquivo. E hoje eu resolvi falar sobre IDE para mostrar essa última aqui, que é a GORM IDE. Essas três primeiras elas nem se vendem como IDE, porque elas são coisas específicas para JavaScript. Já a GORM, que é a quarta aqui, ela se vende como IDE porque ela permite que você trabalhe em várias linguagens diferentes. Ela é capaz de compilar e interpretar várias linguagens. Eita, já ia aqui pulando para o próximo assunto, mas antes de ir para o próximo assunto, eu quero mostrar para vocês o GORM IDE, porque eu quero fazer os próximos exemplos usando a interface do GORM. Aqui é a interface do JS Fiddle, como a gente vinha utilizando. Eu vou mostrar agora para vocês um pouco dessa outra ferramenta, o GORM, que ela sim é uma IDE, ela tem muito mais ferramentas do que o JS Fiddle. Antes de ir para lá, eu quero dizer o porquê, né? Aqui tá bacana, tá legal, minha interface é pequena, mas eu tenho aqui um arquivo HTML, um CSS e um JavaScript. Eu busquei aqui em todos os menus do JS Fiddle alguma coisa que me permitisse ter dois HTMLs. Eu não queria CSS não, vou fechar ele, quero dois arquivos HTML ou dois JavaScripts diferentes, mas principalmente dois arquivos HTML seria ideal. Ele não me deu chance de criar um outro arquivo HTML, ele provavelmente não sabe como linkar eles, e quando eu tento linkar por aqui ele também não me deixa linkar alguma outra coisa porque ele não consegue enxergar arquivos fora aqui dessa região. Como ele não consegue ficar enxergando esses arquivos, fica um pouco complicado. Deve ter um meio? Deve ter um meio. Eu não encontrei ainda, mas deve ter alguma forma aqui de eu linkar coisas internas entre eles. Mas enfim, eu vou esquentar a cabeça. Acho que a proposta dele não é essa, mas a proposta do GORM é que você possa manipular qualquer tipo de arquivo, quantos arquivos HTML você quiser no projeto, ou JavaScript, ou CSS, você pode, ou outros tipos de arquivos também. Então eu vou entrar aqui na interface do GORM. Essa é a cara dele quando você entra, a tela de login e senha dele é essa daqui. Espero que a senha esteja correta. Meu e-mail, certo? Bom, estou aqui na interface dele. Inicial. Essa aqui é a primeira tela dele, é onde você vai criar o que ele chama de container. O GORM, ele te permite, na verdade, ter um HD externo em um servidor remoto. Tem um servidor em algum lugar dentro dos prédios da empresa. Esse servidor deve ter vários HDs removíveis, não é HD externo, né? Um tipo de HD que é o HD removível.
que à medida que novas contas vão sendo criadas e vai necessitando de mais HD, eles apenas pegam um novo HD e encaixam. Eles têm uma coisa chamada de rack de HDs, que é uma caixa lá grande, como se fosse um grande gabinete de computador, e saem encaixando novos HDs à medida que eles precisam expandir para atender mais clientes. E cliente, no caso, não só aplicativos cliente, mas você, cliente, que fez uma conta aqui e quer pagar pelas versões premium do serviço, tem um monte, tem outras versões aí. Eu estou na versão free, estou recomendando você usar também a versão free. Dá para fazer bastante coisa na free. Ou gratuita, né? Tem para que ficar usando o termo em inglês. Mas enfim, ele trabalha com o conceito de container. O que é esse container? Ele está te dando um pedaço de espaço num HD lá deles. Ele tem vários HDs, pegou um espaço dentro desse HD, ó. Esse HD externo aqui agora é seu. Esse pedaço desse HD, essa pasta nesse HD é sua, você pode fazer o que você quiser nessa pasta. Então nessa pasta você pode dar o nome dela para representar isso. Novamente ele chama de container. Da descrição, você pode dizer aqui para que ela serve. Dizer em qual dessas regiões aqui você vai ter esse HD. Você pode escolher um HD que está lá na Coreia, um que está na Alemanha, ou um que está na Índia, ou então um nos Estados Unidos. Escolha sua, não vai fazer diferença não. Além disso, ele tem a visibilidade. Que como a gente está usando a versão gratuita, eu acho que ele não deixa marcar aqui a opção privada. Eu não lembro se eu já tentei. Ele até deixa, né? Lembro que da outra vez na primeira vez que eu criei a conta, ele não deixava ir para privada não. Ou ele deixava e depois ele dizia que tinha que ser pago. Eu deixei a pública, quer dizer que qualquer pessoa pode ver meu container, não é nada sensível. Depois até tenta aí a privada para ele fechar, né? Ele não deixar que ninguém veja o seu conteúdo. Como aqui é só material de aula, não me importo de deixar ele público para que outras pessoas vejam. Não tem nada sensível aqui que eu não posso deixar ele ver. Tem também alguns templates. Eu acho que eu deixei o meu template, quando eu fiz os exemplos, todos aqui como o padrão, ou default, como está aqui em inglês. Mas você pode escolher zipar, ele vai zipar os seus arquivos no final. E quando você marca privado, ele até deixa que o template seja do GitHub e de outras ferramentas de Git, como o Bitbucket, um Git padrão, certo? Isso aqui, se você instalou algum serviço seu de Git, você foi lá e configurou um servidor para ser um Git, ser um repositório do tipo Git. E também ele tem aqui essas duas ferramentas conhecidas de versionamento Git, que é o GitHub e o Bitbucket. Faltou o GitLab aí, mas enfim, acho que o GitLab não deve ainda ter feito conta para acessar aqui. O que tem mais aqui? Deployment. Isso aqui é o que te permite, por exemplo, ter a sua pasta aqui e criar uma cópia, um backup dessa pasta em um outro servidor. Um servidor que ele está chamando aqui de servidor de deployment. Um servidor de... deixa eu achar o melhor termo para deployment em português. O deploy, no caso, seria algo como entregar, deixar pronto, funcional, implantar. Se você pegar um livro de engenharia de software, a tradução de deploy normalmente é implantação. Ou seja, você implantou o serviço em algum lugar, então entrou na fase de deployment. Mas, na terminologia que as pessoas usam mesmo no meio empresarial, deployment é produção. Você chegou no estágio de produção, o seu produto, o seu software, ele está disponível, as pessoas estão usando, o seu site está no ar, o seu site está em produção. Então, nessa etapa aqui, você pode marcar algum serviço externo para que o seu container, essa sua pasta aqui, ela tenha a versão que está aqui nos servidores do GORM e ele tenha uma cópia, que é a cópia de produção, em algum desses servidores de produção, sendo que o AWS, eu não lembro se ele tem contas gratuitas, eu acho que ele não tem. O AWS é o servidor da Amazon, ele normalmente é assim, ele te dá um ano grátis, depois de um ano ele te cobra. Era assim da última vez que eu usei, não sei se ainda está assim, eu acho que agora não tem mais versões gratuitas. Depois vocês podem nos comentários me dizer se eu estou errado.
Eu estou assim chutando, não pesquisei isso antes, não vou mentir. Eu lembro que eu tive contas aqui, eram gratuitas por um ano, depois ele começa a te cobrar. Não sei se ainda está assim. Depois deixa aí nos comentários se está assim ou não. E tem o Heroku, outro serviço famoso de servidores de produção que você pode deixar. Ele tem contas gratuitas, você pode deixar lá. Ele tem uma conta gratuita que não lhe cobra nada. Tem limitações do que você pode fazer com ele. Por enquanto eu vou deixar ele público. Eu com isso vou deixar também o modelo ou template como padrão. E vou dizer que o deployment eu não vou usar, ou seja, não vou colocar para uma outra coisa. Posso depois gravar um vídeo tentando mostrar ele em alguma dessas duas, provavelmente será no Heroku, porque ele tem contas gratuitas que já dá para fazer bastante coisa nele. E continuando, ele tem a opção de você mexer no GPU, de usar um computador lá no servidor deles que tem um GPU. O GPU, o que seria isso? É um processador com mais poder para processamento gráfico, para processar coisas mais pesadas. Eu acho que não é interessante para a gente ficar mexendo nisso, então deixei que ele não tem nenhum GPU, ele não tem nenhum desses processadores extras que são ótimos para fazer processamento gráfico. E mesmo que você não vai fazer processamento gráfico, quando você entregar algo para processar numa GPU, ele vai processar muito mais rápido do que se você for processar num processador normal, normalmente chamado de CPU. Mas eu não mexi nisso, certo? Não vou configurar isso, não tem nada muito pesado que a gente vai fazer no nosso exemplo. Então marquei como não, que é o padrão aqui. E chegou a parte interessante. Você vai escolher qual dessas linguagens essa sua pasta, esse seu container entende. Ele é capaz de interpretar ou compilar, né? Tem linguagens aqui que são interpretadas, tem algumas que são compiladas. Você pode escolher qual é que ele vai entender. Ele vem como padrão para entender Python, mas a gente está nesse nível aqui de HTML, CSS e JavaScript. Eu confesso que o ideal, quando você vai fazer uma coisa aqui, né, você vai, criei uma coisa, vou fazer algo aqui, o ideal de fato é que você venha para essa banda daqui, onde você vai fazer uma coisa com PHP, ou com Node.js, ou com outras coisas aqui da linha do Node, que é o React, não vou fazer aqui linha do Node, acho que fica meio errado, mas outras coisas JavaScript que permitem mexer com o servidor, como o Node.js, o Express, ou ferramentas mais rebuscadas para fazer aplicações cliente no JavaScript, como o React, o Native, o Vue. Então eu acho interessante vir para essa linha aqui, ou se você é um programador C Sharp, vir para essa banda aqui, ó, C Sharp.net. Ou você pode também ser um programador Java. Eu não devia nem ter feito essa expressão. Eu sou um programador Java, minha formação quase toda foi em Java, mas faz tanto tempo que eu não mexo só com Java. Mas tá aqui, ó, você também deveria vir para cá, para Java ou JSP. Se você for fazer algo web com Java, você estaria marcando aqui provavelmente o JSP, o Spring Boot ou... Gente, esse aqui é o mesmo Spring do Java, esse aqui é um outro Spring. Eu tô com medo de dizer alguma besteira, não vou dizer nada. Ou se você é um programador Python, você provavelmente deveria estar marcando aqui o Django. Porque essas aí são as linguagens para servidor. Essas que eu citei todas são para criação de coisas com o servidor. Se você marcar só HTML, está fazendo só uma aplicação cliente. Não tem problema nenhum. Da mesma forma, se você só marcar Python, provavelmente está fazendo uma aplicação só cliente. Marcou Java, só cliente. Se você fosse fazer um servidor, aí você estaria marcando o JSP para Java, o Spring Boot para Java, .NET para C++ e C Sharp, e PHP, se você está nesse universo aqui, HTML e JavaScript, ou no universo só JavaScript, você marcaria aqui Node.js ou Express. Veja que ele também entende código Arduino. Eu confesso que eu não mexi ali ainda, depois eu acho que eu vou fazer um vídeo mexendo ali na parte do Arduino, ver o que ele te oferece como Arduino. Bom, eu vou deixar marcado aqui HTML, CSS e JavaScript. E aqui tem o template criado do projeto, não vou mexer nessa parte, e você escolhe no final qual é o sistema operacional. Eu deixei aqui esse padrão, ou seja, esse servidor onde ele criou é um servidor Ubuntu, é um servidor Linux.
Eu não vou mostrar coisas mexendo em comandos Linux, mas se você souber e quiser, ele vai estar disponível. Desculpe, ele vai estar disponível para você. E eu também não vou instalar nada extra aqui. Por enquanto, faltou o nome do container. Você vai dar um nome aqui, vai apertar e ele vai criar. Eu não vou criar porque eu já tenho alguns criados, eu vou saltar para cá. Depois que você cria, ele vai para uma tela do dashboard e eu vou mostrar aqui qual é essa tela. Está indo, pronto. Essa aqui é a tela do dashboard. Está aqui os containers que eu criei. Eles têm 10 GB, um container em PHP e um outro container aqui com HTML, CSS, JavaScript. Vou agora mostrar dentro do container. Foi muito rápido, gente, pois eu apertei esse botão aqui, Run, de ver ele funcionando aqui. Ele vai abrir aqui a interface. Ele tem esse outro aqui do terminal, não é o que eu queria agora no momento. Vou mostrar aqui nesse. Aí ele vai levar um tempo montando. Por quê? Ele lhe deu um servidor. Ele não está lá pronto, disponível sempre para você. É como se agora lá nos servidores dele, alguém fosse pegar um desses HDs externos e encaixar lá num canto. Mas não se preocupe, ele não lhe entregou um HD inteiro não, ele está lhe entregando uma pasta. Mas ele leva um tempo até configurar essa pasta, ele vai pegar suas credenciais, vai escolher o sistema operacional, vai escolher aquela pilha de linguagens que você selecionou para montar e te entregar algo funcional. Então ele leva um tempo religando, né, essa pasta que ele entregou. A minha pasta estava com essa cara aqui, ó. Eu tinha feito um código HTML, eu tinha colocado um CSS e não tinha JavaScript ainda. E aqui eu consigo ver todos os meus arquivos que eu tenho. Agora posso ter mais de um arquivo HTML, ó. Tem 2 arquivos aqui. Aí tem esse aqui e esse outro. E inclusive eu consigo colocar um link que sai do arquivo index para o arquivo exercício. Coisa que eu não conseguia, pelo menos não descobri como fazer no JS Feedly. E aqui eu consigo linkar os meus arquivos utilizando comandos do HTML. Bom, essa é a cara do Gorm. Aqui você vê, como eu disse, os arquivos. Então, aqui tem um botão de criar, para você criar um novo. Nesse mais aqui você vai adicionando novos. Também pode adicionar pasta. Quando você cria, ele vai te perguntar se você quer criar um arquivo ou uma pasta. Quando eu crio o arquivo, você pode dizer se é HTML, se é CSS ou se é JavaScript. E por fim, o que eu posso dizer mais? Vão ter outras coisas que você vai precisar saber, mas eu vou agora voltar para o texto do JavaScript e a gente vai fazer um exemplo com o JavaScript já aqui. Então, aguarde aí o próximo vídeo, já voltando com o tutorial do JavaScript.